dia a todos. Estamos neste momento muito felizes por estarmos recebendo aqui em nossa mesa a doutora Zélia Pierre Donat, Procuradora da República, a qual discorrerá sobre o tema responsabilidade civil do gestor e dos conselheiros de RPPS. Antes de mais nada, parabenizando, aproveitando a oportunidade para parabenizar a ABPEM por este grande evento que realmente está fazendo história nestes dias aqui em Brasília. É uma temática assim, urgente e premente para que todos os gestores e conselheiros, prefeitos e etc., que são vinculados ao ambiente de tarefa de regimes próprios de previdência, possam acordar para a realidade e, por que não, buscarmos cada dia a melhoria contínua da gestão pública previdenciária neste país. Com a palavra, a doutora Zélia. Gente, embora tenha dito que é sobre os servidores, a responsabilidade civil, eu vou tratar da responsabilidade civil especificamente da lei de propriedade no final. Porque da última vez eu falei e comentei com a Lúcia, e ela disse que gostaria que eu abordasse também as questões criminais. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero agradecer o convite que a Lúcia me fez, a ABPEM. É sempre um prazer, uma honra estar falando sobre regimes, sobre previdência social. Mais especificamente sobre regimes próprios. Por quê? Porque o tema previdência social ele é desconhecido. Desconhecido pelos aplicadores do direito, desconhecido pelos legisladores, desconhecido pelos executivos. E se a previdência em si é desconhecida, isso se agrava ainda mais porque tange ao regime próprio da previdência social. E por que isso? Porque nós tivemos, desde 98, 4 emendas constitucionais que trataram sobre o regime próprio, os regimes próprios dos servidores. A emenda 20 também tratou do regime geral, mas introduziu grandes mudanças no regime próprio. A emenda 41 aprofundou essas mudanças, foi aquela que terminou com a integralidade nos proventos de aposentadoria e pensão. Depois a emenda 47 amenizou um pouco as regras de transição da emenda 41. E no ano passado a emenda 70, que também amenizou as regras relacionadas com a aposentadoria por invalidez. Eu gostaria de, antes de entrar no tema propriamente dito, eu até aqui estou tentando, eu vou pedir para você passando porque eu tentei aqui, não consegui achar aqui no pendrive. Eu até vou dar mais uma olhadinha aqui. Não consegui encontrar, então, em razão disso, eu vou só pedindo para você, passa o próximo para que a gente possa... Antes de entrar nas questões da responsabilidade, quer seja penal, quer seja civil, eu gostaria de falar, de trazer uma introdução ao tema dos regimes próprios. Porque eu vou tratar hoje da consequência de uma má gestão, mas é importante que nós nos localizemos como regimes próprios dentro do contexto da proteção social. A proteção social no Brasil, com a Constituição de 88, passou a ser designada a Seguridade Social. E para nós brasileiros, Seguridade Social é diferente, por exemplo, dos países de língua espanhola. Para nós, Seguridade Social é previdência, saúde e assistência. É um conjunto de proteção. A ideia de Seguridade Social, preconizada por Begos em 1942, foi que todos tivessem proteção. De um lado, nós temos a saúde, que protege a todos. Hoje, nos nossos regimes próprios, não há vinculação mais com a proteção da saúde. Inclusive, a proteção da saúde é facultativa. Os servidores públicos aderem, se querem, ao sistema de proteção da saúde, entre aspas, ao plano de saúde,
porque todos nós somos protegidos pelo Sistema Único de Saúde. Né? De um outro lado, e esse todos nós, ele veio com a Constituição de 88, porque até a 88 nós tínhamos a saúde atrelada à previdência social. Eu me lembro que tinha a carteirinha do NPS, e aquela carteirinha do NPS garantia benefícios previdenciários e também acesso à saúde pública. Os demais, que não eram trabalhadores ou dependentes, só tinham saúde se houvesse recursos e ainda não era um direito. A Constituição de 88 transcendeu e estendeu a saúde a todos, também seguindo o modelo de Beveridge, que o Beveridge propôs, porque o seguro social em si, a ideia dele é proteger trabalhadores e, no máximo, dependentes de trabalhadores. A Constituição de 88 seguiu esse modelo e trouxe proteção de saúde para todos. Do outro lado, no outro aspecto da proteção social, nós temos concessão de recursos. Essa concessão de recursos, ela se dá prioritariamente pela Previdência Social. Para que serve a Previdência Social? A Previdência Social serve para substituir os rendimentos do trabalho e, com isso, manter o nível de vida do trabalhador e seus dependentes quando de situações que o impeçam que trabalhe. Por exemplo, velhice, invalidez, maternidade. Então, nestas situações, nós temos um benefício previdenciário que tem por objetivo manter o nível de vida do trabalhador. O que acontece com essa manutenção de vida do trabalhador? Até a emenda 41, nós, servidores públicos, tínhamos a proteção equivalente à nossa última remuneração. Era assim que a Constituição estabelecia. Inclusive, eu dizia que nós tínhamos certos privilégios. Eu tenho 32 anos de serviço público e na minha vida de servidora pública conheci muita gente que ficou 2 anos trabalhando no serviço público e hoje ganha aposentadorias em torno de R$20.000. Isso daí não é proteção social, isso aí é privilégio sustentado pelos contribuintes brasileiros que não têm essa proteção. Então, as mudanças, algumas pessoas colocam isso como mudanças ruins. Talvez ela não precisasse ser tão radical se nós tivéssemos tido mudança na época adequada. Eu tenho falado muito em relação ao regime geral, dito que tem que fazer ajuste, não quero fazer, e certamente uma hora nós vamos chegar no regime geral nas mesmas condições que chegamos no regime dos servidores. Então, essas mudanças, elas, embora eu acho que ultrapassaram um pouco aquilo, mas mudanças eram necessárias. Essas mudanças fizeram com que hoje nós não tenhamos mais, ou menos os servidores que ingressaram no serviço público depois da emenda 41, isso significa 1º de janeiro de 2004, eles não têm mais a última remuneração como proteção. E a emenda, tanto a emenda 20 quanto a 41, e eu sei que não é a realidade dos senhores, salvo se tiver alguém representando o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e a União, que eu, no caso, sou servidora pública federal, esses 3 entes federativos, eles optaram por aquilo que a Constituição, a emenda 20 e a emenda 41, possibilitou aos entes federativos, que é a adoção do mesmo teto do regime geral. O teto do regime geral hoje é R$4.159. E a União, no ano passado, e o Estado do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo já adotaram. Ora, então, os servidores que estão ingressando agora nesses 3 entes federativos, e talvez alguns dos regimes dos senhores também vão optar para isso, nós vamos ter, no máximo, a proteção de R$4.159. E Beveridge dizia o seguinte: ora, se a proteção obrigatória não garante o real nível de vida, a situação real do trabalhador, então nós temos que ter a proteção complementar que ele chamava de seguro voluntário. E o Beveridge dizia que o seguro voluntário ele tem que ser, para nós a previdência complementar, ele tem que ser estimulado e fiscalizado pelo poder público, mas não ser do poder público. Bom, então, esse lado da Seguridade Social visa proteger trabalhadores e seus dependentes. Mas como? Nem todos são trabalhadores, nem todos são dependentes de trabalhadores. E alguns
foram trabalhadores, mas não contribuíram, e o nosso sistema de seguro social e previdência, assim como os sistemas de seguro social do mundo todo, eles são contributivos. Então, justamente por ser contributivo, e algumas pessoas que trabalhando informalmente não recolheram ou nunca trabalharam, eles podem estar em situação de necessidade. E para isso o BEPS e a nossa Constituição estabeleceu um sistema subsidiário que nós chamamos de assistência social e alguns países chamam de seguridade social não contributiva. Então, juntando a previdência e a assistência, eu protejo a todos. Eu tenho a previdência protegendo os trabalhadores e seus dependentes e eu tenho a assistência social protegendo, eu acho que você pode passar, é o terceiro, eu achando que aqui estava passando, não. É o terceiro quadro, mais um. Então, aqui nós temos a Seguridade Social. Então, esse sistema tripé, que tem três direitos sociais, eles garantem a proteção de todos. Assistência social, vocês vão me dizer, assistência social para os necessitados. E aquele que não contribuiu e não é necessitado, tem a proteção da assistência privada. Porque a assistência social, ela exige que se prove necessidade. Assim como foi concebida, e o é na maioria dos países, salvo aqueles que têm uma renda universal, uma renda mínima universal, todos os demais, a assistência social necessita de comprovação de miserabilidade. Pode passar o próximo. Mas como que nos interessa? Pode passar o próximo, passou? Então, como que nos interessa é a Previdência Social? Então, eu gostaria de trazer como a nossa Constituição estabelece a proteção aos trabalhadores. Ela estabelece um sistema obrigatório e um sistema facultativo. O obrigatório se divide em regime geral de Previdência Social e regime próprio dos servidores públicos. Por que é importante também saber algumas coisas do regime geral? Primeiro que a Constituição garante contagem recíproca. Então, aquele tempo que nós trabalhamos vinculados ao regime geral, pode vir para o regime dos servidores públicos. E, além disso, muitos cargos nos municípios e nos estados e na União estão vinculados ao regime geral. Por quê? Porque o regime dos servidores é só destinado aos servidores titulares de cargos efetivos. Então, todos aqueles que sejam servidores temporários, contratados, cargos em comissão, ou mesmo o prefeito, se não é servidor público, os vereadores, eles pertencem ao regime geral de Previdência Social. E a Previdência Complementar, como eu disse, ela é facultativa e a ideia é proteger além do limite, que no caso, apenas, por enquanto, no serviço público, nós temos apenas 3 entes federativos que adotaram por esse tema. Aqui nós temos no próximo item, eu vou fazer só assim, não vou falar, tá? No próximo nós temos a Lei Geral dos Regimes Próprios. Todos os entes federativos precisam obedecer, além do artigo 40, a Lei 9.717, que estabelece regras sobre os regimes próprios. E quem são os beneficiários dos regimes próprios? Eu disse há pouco, só servidores titulares de cargos efetivos. Nós, e principalmente os entes federativos que já tinham regimes próprios antes da emenda 20, eles o que tinham? Tinham a proteção normalmente de todos os servidores. Quer cargo de comissão, quer cargo efetivo, quer temporário. A emenda 20 veio e disse, não, é só cargo efetivo. Teve ações diretas de inconstitucionalidade, porque diziam que isso feria o Pacto Federativo. Essas ações foram julgadas improcedentes e hoje só os servidores públicos titulares de cargos efetivos pertencem aos regimes próprios. Bom, o que acontece? Nós temos, na nossa Federação Brasileira, a União, que tem regime próprio, que embora ainda não organizou, eu digo que eles cobram o dever de casa dos estados e municípios, mas não fazem o dever de casa. Então nós temos a União, nós temos todos os estados do Distrito Federal que também criaram os seus servidores, e dos 5.565, se eu não me engano, municípios, menos que 2.000 municípios instituíram regimes próprios. Os demais municípios estão vinculados ao regime geral, porque o direito à proteção é um direito subjetivo do trabalhador. Quer eu seja um trabalhador da iniciativa privada, quer eu seja um trabalhador do setor público, nós temos o direito à proteção.
E se o ente federativo não instituiu, então nós vamos ter o regime geral. E eu quero mencionar isso porque depois eu vou falar do crime de apropriação indébita, que pode ter os dois, pode ter o federal e pode ter o estadual, certo? Então, por isso eu fiz questão de trazer esse quadro sobre a proteção social. Eu tenho a saúde para todos, do outro lado eu tenho a concessão de recursos, esses recursos vão ser concedidos pela Previdência, para os trabalhadores que contribuem, e pela assistência social para os necessitados. Esta Previdência, nós temos um regime obrigatório, que é o regime geral, que abrange todos os trabalhadores, menos os que estão protegidos pelos regimes próprios. Eu não posso dizer que é da iniciativa privada o regime geral e do público o regime próprio. Por quê? Porque nós temos mais de 40%, 42% dos municípios cujos servidores estão, mesmo os servidores titulares de cargos efetivos, estão vinculados ao regime geral. Muito bem. E esses regimes próprios, há uma determinação de sua organização. Até pouco tempo, né, inclusive alguns municípios estavam organizados em alguns estados, mas a União, ainda hoje não está organizada, mas nem cobrava a contribuição. Né? E muitos municípios, muitos estados não instituíam contribuição. A contribuição que existia era para as pensões. As aposentadorias eram tidas como prêmio. Tanto que quem trabalhava, quando se trabalhava a proteção dos servidores públicos, eram professores de direito administrativo e não professores de previdenciário que falavam sobre isso. Bom, no âmbito da União, a contribuição dos servidores foi instalada com a emenda 3, a partir de 93, e a emenda 20 trouxe a obrigatoriedade de todos os entes federativos instituir contribuição. Embora a emenda 20 tenha, no meu entendimento, estabelecido a obrigatoriedade, alguns entes federativos, eu cito, por exemplo, o Estado de São Paulo, entenderam que não era obrigatório e só a partir da emenda 41 instituíram. Hoje, todos os entes federativos têm que ter instituído regime, contribuição, tanto para a aposentadoria quanto para as pensões. Certo? Então, chama a atenção disso, por quê? Porque depois um dos crimes é justamente relacionado à contribuição, ao não repasse das contribuições. Esses regimes próprios estão organizados das mais diversas formas, em alguns municípios são autarquias, no outro tem outras formas de instituição, certo? E como eu disse, no âmbito federal não existe ainda a organização, não existe um ente que cuide disso. Mas aquela lei que eu mencionei há pouco diz que tem que ser um ente único para o ente da federação. Não pode ter um para o legislativo, um para o executivo e um para o judiciário. Então, o regime próprio, ele está organizado num ente. E nós temos gestores dessas autarquias, dessas organizações, dessas instituições. Temos quem gere isso. E além de ter quem gere, para cumprir o mandamento da Constituição, no artigo 194, que o artigo 194 começa, até transcrever a primeira tela ali, era o conceito de seguridade social. O parágrafo único do 194, ele traz os objetivos, que nós chamamos de princípios da seguridade social. E o último inciso fala em gestão democrática e descentralizada. A gestão, ela é feita porque a Constituição diz que tem que ser gestão democrática. Então, nós vamos ter esta participação, esses vão cogestionar. Embora nós vamos ter um gestor, vai ter esse conselho que vai estabelecer diretrizes, prioridades, políticas, porque a gestão tem que ser democrática. Se não é, se é só aparente, isso daí é uma questão de eficácia. Nós temos que tornar isso obrigatório. Aqueles conselhos, eles têm que ser efetivos, tem que ter a participação de todos, porque essa é a ideia, gestão participativa da Previdência Social, tanto do regime geral, quanto dos regimes próprios e também da Previdência Complementar. E nós temos, em razão desta gestão, quando essa gestão ela é praticada em desacordo com o ordenamento jurídico, e aí eu falo em desacordo com a Constituição, em desacordo com a Lei 9.717, em desacordo com a lei do município, do Estado, que instituiu o regime próprio. Então, quando há uma atuação que não é coerente, não é
não está assim, espelhada no ordenamento jurídico, nós vamos dizer que há uma distorção do ordenamento e o gestor, esses atos que ele pratica podem ser criminalizados, podem ter tipos penais que os atingem e também pode ter responsabilidade civil. Eu vou aqui falar de 3 tipos penais que são os mais frequentes em relação à gestão e depois, no último momento, gostaria de falar da responsabilidade civil e que essa responsabilidade civil ela é apurada por meio da ação de improbidade e que essa responsabilidade civil às vezes é mais grave que a penal, porque nós vamos ver que, inclusive, a pessoa vai ficar inelegível por um período que pode ir até 10 anos, certo? Mas essa é a responsabilidade civil. Agora, no primeiro momento, eu gostaria de falar da responsabilidade penal. E vocês veem aqui, ó, crimes relacionados à gestão. O primeiro deles é a ausência de repasse das contribuições descontadas dos servidores. Esta ausência, ela está tipificada no artigo 168A do Código Penal. O Código Penal criminalizou essa atitude, porque na verdade é dinheiro do servidor. E o mesmo acontece com o regime geral quando o patrão, o empregador retém e não repassa para o INSS. Aqui quando há retenção e o prefeito não repassa para a entidade que gestiona o regime próprio. Bom, se for retenção dos regimes próprios, o prefeito vai responder perante o Ministério Público Estadual, porque só seria responder na Justiça Estadual e quem é titular da ação penal é o Ministério Público Estadual. Vou falar tecnicamente, certo? No caso, se o prefeito deixou de repassar contribuições do regime geral, e todos os municípios têm contribuição do regime geral, porque tem cargos em comissão, e quando ele é exclusivamente cargo de comissão, está vinculado ao regime geral. Então, quando ele deixar de repassar, ele vai responder a um processo perante a Justiça Federal e o Ministério Público Federal, que eu sou um membro do Ministério Público Federal, é quem vai ingressar com essa ação. Inclusive, os prefeitos, se for descoberto isso, no decorrer da gestão do prefeito, ele tem aquilo que comumente é chamado de foro privilegiado. Então, os crimes, os tipos penais, aquilo que é considerado crime, sempre tem que ser definido pelo Poder Legislativo. Assim como o pagamento de tributos sempre tem que ter lei para instituir o tributo. São duas coisas caras para o homem. Tanto para o homem brasileiro, para o cidadão brasileiro, porque ele disse, isso nós queremos que nós nos autoincriminamos e nós nos autotributamos. Porque a tributação, eu tiro um pedaço do meu patrimônio para dar para a despesa da coletividade. E tiramos, no caso do crime, a liberdade do cidadão. Bom, o tipo penal, então, obviamente, tem que estar previsto na lei. E aqui nós temos no artigo 168A, antes, ele estava na lei de benefício da Previdência Social, a lei 8.213, aliás, na lei de custeio 8.212, e que passou a ser tipificada no artigo 168. Aqui é assim, simples deixar de repassar a Previdência as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal convencional. Simples isso. É só deixar de repassar. Aqui não tem, não, mas ele teve a intenção, não tinha dinheiro, não. Deixou de repassar, cometeu um crime. Bom, aqui nós temos a pena, que é de 2 a 5 anos, por isso que eu digo que depois lá a responsabilidade civil, às vezes, é muito maior que a responsabilidade penal, certo? De 2, até porque, por exemplo, se for 2 anos, vai ser substituída por restritiva de direito e eu não vi ninguém preso pelo 168. Agora, o prefeito, ele pode ficar inelegível por um período de até 10 anos. Então, por isso que eu digo que a responsabilidade civil, no caso, eu entendo que é quase pior que a responsabilidade penal.
Aqui tem a questão da extinção da punibilidade, mas eu não vou me deter nisso. Então, deixou de repassar, nós temos o crime de apropriação indébita. A questão é, o gestor, vamos imaginar o diretor da instituição do regime próprio, que percebeu que o prefeito não repassou, ele tem responsabilidade criminal? Nós discutimos isso, a Lúcia disse o que gostaria. Então, por exemplo, se esse gestor, ele vai responder pelo não repasse, não tem como, porque o tipo penal, eu gostaria que retornasse esse mesmo, é deixar de repassar, e quem repassa é o chefe do executivo. Então, no caso, pode passar o próximo item, no caso dos gestores que perceberam que não houve o repasse, nesse caso, eu entendo que o gestor, ele pode apenas responder por improbidade administrativa e não pelo crime de não repasse. Não pode por omissão, porque na verdade o que aconteceu? Eu sou gestor, percebi que o prefeito não repassou, fiquei quieta, porque o que eu poderia fazer? Inclusive informar o Ministério Público Estadual que o prefeito não está repassando, né, a quem tem direito às contribuições. Então esta omissão, ela pode ser tida como crime do 168A? Não pode. Mas pode sim, depois eu vou falar algumas coisas sobre a lei de improbidade administrativa, no meu entendimento, pode sim responder por improbidade administrativa, embora ainda não tenha tido isso. Mas o fato de ainda não ter significa que os aplicadores do direito desconhecem o direito previdenciário. Para vocês terem uma ideia, no Ministério Público Federal, o maior número de crimes é crimes contra a Previdência Social, contra o regime geral. Maior número, tem 7 tipos. Tem tanto em relação ao benefício quanto ao custeio. Esse 168A se aplica quanto ao custeio. Mas tem várias fraudes que têm lá os tipos penais. Bom, o Ministério Público Federal, segunda e terça, fez a primeira reunião específica de crimes previdenciários. Então, o desconhecimento dos aplicadores do direito em relação à Previdência é bastante grande. Agora, assim como os entes federativos se organizaram seus regimes próprios, também os aplicadores do direito, certamente os tribunais de conta, e aqui ele dizia que o Tribunal de Contas do Amazonas criou um setor específico para cuidar disso, e o Tribunal de Contas da União tem cuidado muito isso. Impressionante, porque como ainda não está organizado, é o próprio departamento pessoal dos entes. E muitas aposentadorias que foram concedidas, por exemplo, a membros do Ministério Público, agora as pessoas estão tendo que voltar a trabalhar porque o Tribunal de Contas disse, olha, não fez o que tinha que fazer, certo? Então, os tribunais de contas dos estados, eles têm um papel muito importante em relação a isso. Inclusive, eu disse ontem lá que o Tribunal de Contas está fazendo aquilo que o Ministério Público devia fazer e não está fazendo. Então, mas quem não ocupa o lugar, outros ocupam certamente o lugar. Então, em relação ao gestor, eu entendo que ele não pratica o crime. Pode passar o próximo slide. O crime é esse. Eu acho que todo mundo, não tem, assim, todo mundo, depois se quiser fazer perguntas e tal, esse crime de não repasse é o crime que nós chamamos de apropriação indébita. Agora, o que acontece? Um dos requisitos para os entes federativos receber repasses voluntários da União é a certificação de regularidade com o regime próprio. É um dos itens. Essa certificação tem ali, está nessa portaria 204 de 2008 do Ministério da Previdência Social. Porque o Ministério da Previdência Social tem um departamento que cuida do regime, dos regimes próprios, tem o INSS que cuida do regime geral e tem uma outra autarquia que cuida da Previdência Complementar, certo? Então, essa certificação tem vários requisitos, mas o que eu entendi que poderia tocar na gestão, na responsabilidade penal, é essa questão aqui. Declaração falsa no comprovante de repasse. Por quê? O prefeito, ele tem que dizer se repassou ou não repassou para ter uma certa regularidade para obter
certificação. O problema é que o Ministério da Previdência, ele vai fiscalizar o regime próprio in loco ou indiretamente e verifica que não houve um repasse. Mas tinha a declaração do prefeito e do gestor de que tinha, aqui sim o gestor responde também. Se o gestor disse que houve o repasse e o prefeito assinou que houve o repasse, não houve o repasse, daí nós temos uma declaração falsa. Essa declaração falsa, se ela tem o único objetivo, esta certidão, e se essa certidão tem o único objetivo de repasses voluntários da União, aí eu vou ter aqui um crime de competência da Justiça Federal, cuja atribuição para a denúncia é do Ministério Público Federal. A questão é, nós podemos ter dois crimes. O de falsidade ideológica, eu gostaria que você passasse aí. O crime de falsidade ideológica, que é a assinatura falsa ali, que diz que repassou, é o crime de falsidade ideológica. E nós temos, no próximo, por favor, passa o próximo, no próximo slide nós temos o uso de documentos falsos. Certo? Dependendo do caso, pode responder pelos dois. E dependendo do caso, responde só por esse segundo. Se aquela falsificação teve só como objetivo a certificação da regularidade e essa certificação teve só como objetivo o repasse de recursos voluntários da União, então nós vamos ter só esse aqui, o uso de documento falso. Porque daí tem aquilo que eu gostaria que passasse o próximo item, tem aquilo que nós chamamos de consunção. A falsidade ideológica é o meio para fim, que é o uso do documento falso. Então, nesse caso, aqui eu tenho um julgado do STJ que entende que a falsidade ideológica ela é absorvida pelo crime do uso do documento. E por isso eu gostaria que voltasse um slide. Tá. O que acontece aqui? Qual é a pena do uso de documento falso? É a mesma que a falsidade ideológica, certo? A mesma. Aí ele diz, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então, o prefeito e o gestor que assinaram dizendo que teve repasse e não teve, vão responder ou por falsidade ideológica ou por... Agora, se ele assinou aquilo, não foi apresentado para o Ministério da Previdência, e não teve repasse, aí seria falsidade ideológica no Ministério Público Estadual, porque aí não teve interesse da União. Agora, se o objetivo foi o repasse da União, aí é o Ministério Público Federal. Então, o Ministério Público Estadual ou Federal depende se teve interesse da União violados ou não. Se teve interesse da União, sempre federal. Se não teve, aí, dependendo, pode ser federal ou não. Que o próximo crime eu vou mostrar que ele é sempre federal, certo? Então, essa declaração falsa, eu quero dizer que existe. Eu tive informações do Ministério da Previdência Social nesse departamento de registros próprios. Eles já encaminharam representações. Inclusive, ontem, nessa reunião, eu comentava com a coordenadora da Câmara Criminal, porque alguns procuradores da República, por desconhecer o previdenciário, recebiam essas representações e mandavam para o Ministério Público Estadual. O Ministério da Previdência tem recorrido e vai recorrer, mas o entendimento da Câmara, porque se o membro do Ministério Público entende que é do estadual, ele encaminha e pede a homologação para a Câmara Criminal. Esta Câmara pode aceitar ou não. No caso, o entendimento da Câmara é que é competência federal, por quê? Porque tem repasses da União, certo? Então, isso daqui assim, esses crimes estão começando agora a ser descobertos, tá? Então, se não me engano, teve 3 ou 4 representações do Ministério da Previdência em relação a isso. Doutora, mas não cortando, atende esse patamar aí, o prefeito da minha cidade, eles quiser passar uma parte do servidor, mandou um projeto de lei para a Câmara aprovado e foi parcelado. Pode ou não pode? Bom, se parcelamento
Aqui, na verdade, o que acontece? Aqui eu vou para uma área tributária. Parcelamento, um tributo, que contribuição previdenciária é tributo. Um tributo, ele se extingue pelo pagamento e esse pagamento pode ser parcelado. Enquanto parcelado, nós dizemos que ele está suspenso. Sempre, por determinação do Código Tributário, o parcelamento tem que ser instituído em lei. Agora, o senhor me disse que a Câmara aprovou uma lei que permite o parcelamento. Inicialmente, se entendia que não... Eu gostaria que voltasse até chegar no 168. Chegou no 168? Tá. Aqui, ó. O pagamento das contribuições. Chegou? Então, o que acontece? Se ele paga, mesmo que ele tenha deixado, por exemplo, o prefeito deixou, ele já cometeu um crime. Mas se ele pagou, extingue a punibilidade. E se entendia, inicialmente, que o parcelamento não era causa de extinção da punibilidade. Mas em 2009, veio uma lei que permitiu o parcelamento no âmbito das contribuições previdenciárias. E, portanto, hoje, independente se é anterior ou posterior, os tribunais têm entendido que... É que, na verdade, sempre parcelou, não é que está extinto. Por exemplo, se já tem um processo criminal, a gente suspende. Então, eu tenho casos lá de prefeitos em relação ao INSS, ela não reparte contribuições, parcelou e eu tenho mandado uma certa 2, 3 meses, uma periodicidade, ofício solicitando informação se está sendo pago em dia ou não. Então, suspende, no caso, se já tem. Se não tem, não denuncia, porque está suspenso. Inclusive a prescrição. Então o cara ficou 3 anos pagando, depois parou de pagar, daí está suspensa a prescrição. É possível que responda pelo crime. Podemos passar aqui? Eu gostaria que você fosse agora onde nós estávamos antes. Mais um. Tá. Esse daqui, aqui é a portaria. Depois quem tiver interesse em relação a essa necessidade da certificação, tem essa portaria. Eu vou deixar esse material para a Lúcia, pode repassar. E aí é interessante os gestores verificar o que diz, porque talvez os senhores possam também responder, né, no caso de... Por isso que é importante conhecer, certo? E direito penal não adianta dizer que não sabia. Tá? Bom, aqui ele diz, ó, no próximo, será extinto nos seguintes casos. Então, nós vamos ter, será exigido, quando é exigida a certificação. Então, se for para transferências voluntárias da União, sempre vai ter um interesse federal. Eu volto a dizer, se não tem o interesse federal, então não há que se falar em competência da Justiça Federal. Agora você pode passar mais 2. Mais um. O último crime, então nós já vimos a declaração falsa, já vimos a apropriação indébita, e o último é irregularidade nos investimentos dos recursos. Isso daqui, recentemente, teve aquela operação, todos nós sabemos, né, que os gestores recebiam recursos para isso e investiam indevidamente e tal. Esse o crime que cometeu. Exatamente esse crime. Irregularidade nos investimentos. Essas irregularidades, o que tem sido entendido? Que é crime contra o sistema financeiro. A lei que regula os crimes contra o sistema financeiro é essa que está na tela. 4.7.492 de 86. Eu trago aqui os tipos, e aí nós vamos ver que tem resolução do Conselho Monetário Nacional, tem portaria do Ministério da Previdência, que é a seguinte,